agradecido pela a, a presença dos inscritos aí, tanto online quanto aqui presencial. Agradecer a todos e estamos começando, né? Continuando o nosso ciclo de palestra aqui no Clube de Engenharia. O Clube de Engenharia, que é a instituição de engenharia mais antiga do Brasil, né? Fundada em 1880, e que tem a seguinte bandeira, né? O desenvolvimento da engenharia nacional e defesa também da nossa soberania nacional. Essa aqui é uma palestra, tá? Sobre transição energética. O palestrante é o Adriano Pascoal, a qual nos foi convidado aqui. É uma palestra promovida pela Divisão Técnica de Energia do Clube de Engenharia, com apoio das demais divisões técnicas, que é a divisão de Engenharia Industrial, a divisão de manutenção, a divisão de engenharia econômica, que está representada aqui à mesa por Francisco Victor, e a divisão de DPG, divisão de petróleo e gás, que está aqui representado pelo Rubem Dial. E eu, Francisco Costa, coordenador da divisão técnica de energia. Então, eu vou pedir para que os representantes aqui da mesa façam as suas apresentações. Francisco Victor. Boa noite a todos. Meu nome é Francisco Victor, sou engenheiro de produção formado na Escola Politécnica da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Também sou mestrando e pesquisador associado na FGV Energia e trabalho na empresa de pesquisa energética. Gostaria de desejar um bom evento a todos. Rubem Dial. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui apoiando essa palestra promovida pela Divisão de Energia. Eu sou Rubem Diel, coordenador da Divisão de Petróleo e Gás. Trabalhei 40 anos na Petrobras, entre departamento de produção e depois na Universidade Petrobras. E agora estou como conselheiro do clube e coordenador da Divisão de Petróleo e Gás, que também tem grande interesse nesse tema da transição energética. Estamos preparando também palestras para breve. Obrigado. Então, eu venho aqui à frente convidar Adriano Pascoal, com o tema de transição energética. Adriano Pascoal é graduado em Engenharia Elétrica pelo UERJ, com ênfase em eletricidade industrial, consultor independente e palestrante na área de gestão de energia elétrica. Professor da Faculdade de Engenharia da UERJ, entre 2006 e 2012, autor do livro Gestão de Energia Elétrica em Sistema de Baixa Tensão e curso online de Gestão de Energia Elétrica. Pegar hoje. Idealizador e integrante do grupo de trabalho Eficiência e Transição Energética do CREA Rio de Janeiro. Então, nós vamos chamando aqui à frente o Adriano Pascoal. As perguntas do chat, tá, gente? Eu vou ler aqui, eu vou aqui sinalizando e eu vou passando para o palestrante após o término da a palestra dele, tá? E o pessoal que quiser também aqui, fizer alguma pergunta, tá? Vão ter que vir ao púlpito, ok? Então, está contigo aí. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença, quem está nos ouvindo, nos vendo pela internet também. Gostaria de agradecer ao Clube de Engenharia, Francisco Costa, Francisco Victor, Rubem, e dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. Uma palestra não é uma aula, não esgota o assunto, é apenas uma pincelada, né? Aquilo que é mais importante e principalmente conscientizar para a importância do tema. Vocês vão ouvir muito falar sobre transição energética nos próximos anos e já devem estar ouvindo, né? Então, sem muito rodeio, eu já vou entrar no tema, porque me deram pouco tempo, só me deram 4 horas. 4 horas não, né? Bem menos do que isso. Bem menos mesmo. Então, eu vou entrar logo no tema e vou combinar uma coisa com vocês. A parte conceitual, eu vou passar rapidamente, só para contextualizar, e vou me deter mais na parte de análise e principalmente no foco que eu quero colocar,
que é a gestão da energia elétrica para maior eletrificação que a transição energética vai trazer. Bom, eu tive um professor na UERJ que ele falava que o engenheiro é o cara que, quando está diante de algum problema, ele faz duas perguntas. A primeira, para que isso serve? E a segunda, o que eu ganho com isso? No caso, o que nós ganhamos com isso, né? Que vocês também são interessados no tema. E as redes sociais nos ensinam que a gente tem que ganhar o público logo nos primeiros segundos. Então, eu vou começar pela segunda. O que a gente ganha com isso? Né? Mostrar o mercado de trabalho e as oportunidades. Governo federal, portal, investimentos em transição energética chegarão a 200 bilhões até 2028. Ah, mas é o governo federal falando, né? Canal Solar. Brasil é o 6º país do mundo que mais investiu em transição energética. Então, já temos o outro lado. E a nossa mídia, né? A mídia falando, corrida por mercado de carros híbridos e elétricos, atrai 117 bilhões até 2030. Existem outras áreas, hidrogênio verde, preservação florestal, né? Aqui nós vamos falar do tema energia elétrica, mas transição energética é multidisciplinar, vocês vão, daqui a pouco o Clube de Engenharia vai promover, com certeza vai promover outros eventos na área de transição energética, nos outros temas, nas outras disciplinas. Vocês vão ouvir muito falar sobre isso. E o Uber, né? O Uber também está trazendo aí para o Brasil uma categoria, o Uber Green, né? Só com carros elétricos. Então, assim, a sociedade está se movimentando, as empresas estão se movimentando, os negócios vão surgir e nós queremos estar inseridos nesse mercado. Transição energética, onde tem um laserzinho aqui que aponta? Não, está quebrado, tá. Então, aqui eu botei o globo, né, que eu estou falando sobre o planeta. Quando vocês virem o mapa do Brasil, os números serão sobre o mercado nacional. Então, investimentos em transição energética. Podem ver que começou lá, pelos nossos dados aqui em 2004, foi tendo um crescimento. Notem que ali depois de 2008 teve uma pequena queda. Isso foi devido ao quê? A crise global, né? Começou lá com a bolha imobiliária nos Estados Unidos e contaminou todo mundo. Então, a transição energética já era para ter acontecido de uma forma já bem maior naquela época, mas a crise global atrapalhou. E depois disso, os mercados começaram a se recuperar, nós estamos vendo um crescimento nos últimos anos exponencial, chegando à casa de 1 trilhão de investimentos nessa área. Isso números do mundo inteiro, tá? Transição energética não é um conceito único. Ele vai depender de onde nós estamos falando, né? Conforme a região do planeta que você está, existe uma demanda maior por um assunto ou por outro, por um tema, subtema ou outro, dentro da transição energética. Quando falamos de transição energética no Brasil, se a gente está em estados amazônicos, nós temos que ter maior cuidado com as queimadas e o desmatamento. Não há projeto de transição energética que vai compensar o que é jogado na atmosfera com queimadas, com carbono jogado pelas queimadas. Então, vai ter um grande destaque, quando falarmos em transição energética, nos estados amazônicos, a questão das queimadas e da preservação das florestas. Quando falamos do centro, e aí o Brasil inteiro, eu ouvi agora num evento que estive participando, também de energia, e um dos palestrantes falou que o pior potencial de energia solar no Brasil é melhor do que o melhor potencial na Alemanha. Então, o Brasil inteiro tem potencial. Mas a gente destaca o Nordeste, com quase 6 kWh por metro quadrado. O Centro-Oeste não fica muito atrás, Sudeste também. Então,
O Brasil todo tem um grande potencial. Isso não elimina outros projetos, tá? Estou falando aqui do destaque em cada região. Quando a gente fala de energia eólica, o Nordeste vai se destacar, mas em toda a costa a gente tem potencial, né? E o Nordeste, aproximadamente 50% do potencial de energia eólica do Brasil. Quando falamos do Sul, e mais especificamente lá do Rio Grande do Sul, nós temos que ter em mente projetos de transição energética que vão mitigar efeitos de enchentes e desastres ambientais. E hoje, ninguém vai falar em transição energética sem combater os efeitos climáticos, né? Não olhando por esse viés, principalmente no sul do Brasil. E no Sudeste, nós vamos ter destaque para os veículos elétricos, porque aqui no Sudeste está praticamente metade da frota nacional. São 115 milhões de veículos no Brasil, e desses, praticamente metade estão na região Sudeste. Trazendo agora, mais para próximo da gente, para o estado do Rio. Oi. Novamente, região metropolitana, nós temos uma grande quantidade de veículos a combustão que vão ser cada vez mais substituídos por veículos elétricos. Quando eu falar veículo elétrico, estou falando de todos os veículos, caminhões, né, transporte, empresas, bicicletas, motos, pequenos veículos, né? E quando eu falar de carro elétrico, vai ser especificamente o carro de passeio, o carro individual, transporte familiar, tá ok? Então, tem hora que eu vou falar carro elétrico, tem hora que eu vou falar veículo elétrico, já entendam dessa maneira. Quando falamos da Costa Verde, principalmente Angra, o grande destaque vai ser a energia eletronuclear. Já no sul fluminense, na área ali ao longo da Via Dutra, nós temos uma área muito industrializada, Resende, Volta Redonda. Uma grande preocupação vai ser com as emissões industriais. Não que não haja outras preocupações, né? Mas vai ter destaque por ser uma área altamente industrializada. Região metropolitana também. Baixada Fluminense, nós tivemos aí vários problemas com enchentes também em Nova Iguaçu, esse ano, final do ano passado também. Nós vamos pensar sempre transição energética em termos de mitigar efeitos climáticos e desastres ambientais. Já na Costa do Sol, região dos lagos, né, nós já temos hoje, antes da eletrificação, da maior eletrificação que a transição energética vai trazer, nós já temos problemas de sazonalidade. Quando chega aquele final de semana, aquele feriadão, né, que a população de alguns municípios quase dobra, ou praticamente dobra, né? Já há problema de falta de energia, das redes elétricas não conseguirem suportar, né? Principalmente por causa de efeito de ar-condicionado e efeito da carga em geral. Imagina com uma maior eletrificação. Então, as concessionárias de energia já estão preocupadas com isso, já estão fazendo seus estudos para saber qual vai ser o impacto da eletrificação e da transição energética nas suas redes e com a chegada e a multiplicação também dos veículos elétricos. Macaé tem uma economia voltada para a indústria de petróleo e gás. Como desacoplar isso ou como fazer com que essa economia ela siga forte e pujante com energias mais limpas. Então, essa é uma preocupação. A gente vê também muito questão de lobbies, né, Brasil afora e no mundo inteiro, e resistências em geral, né? Então, como essas economias que já estão estruturadas para uma fonte de energia vão conseguir se adaptar ou se readaptar de uma forma gradativa, porque a transição energética não acontece do dia para a noite, né? Vai ser um efeito e um processo que vai acontecer ao longo dos anos e das décadas, como essas economias vão migrar para outras fontes de energia e as resistências que vão haver também com essa transição. E, por último, norte, noroeste fluminense,
que a gente tem a presença de produção de biocombustíveis, né? Temos a biomassa, né? Então vai ter o destaque nessas regiões. Então, veem que transição energética ela tem significados diferentes conforme a sua localização. E os estudiosos da área definem como 5 Ds as grandes preocupações para a transição energética. O primeiro D é descarbonizar. Você partir de uma economia que é atrelada a fontes de energias poluentes e, gradativamente, passar essa economia para fontes de energia mais limpas ou com menos, uma pegada menor de carbono. Alguns analistas colocam o segundo D, que é o desacoplar, que eu já até antecipei e dei o exemplo de Macaé, né? De você separar, desacoplar, né? Tentar fazer com que a economia continue crescente, pujante, com energias limpas, desapegada, desacoplada da economia do carbono. Descentralizar, se sair de um modelo de grandes centrais hidrelétricas, de grandes geradores de energia e trazer isso para perto dos centros consumidores. E aí nós temos o grande exemplo da energia solar, né? Que hoje muitos de nós temos em nossas casas uma pequena usina geradora. E com os veículos elétricos isso tende a aumentar ainda mais. Digitalização, mais um D da transição energética. Usar automação, sistemas, inteligência artificial e toda a parte de computação, de dados, para melhorar essa transição energética. E um dos, talvez seja o maior desafio, dos maiores desafios da transição energética, é democratizar, fazer com que energias limpas e mercado com uma pegada de carbono menor chegue a todas as camadas da população, independente de poder político, econômico e de acesso ou não. Levar a transição energética para todos, sem distinção e sem exceção. E o desenho de mercado. Falar de meio ambiente, de transição energética, de descarbonizar, de preservar o planeta, tudo isso é muito bonito, mas não funciona se nós não tivermos mecanismos, inclusive econômicos, que sejam sustentáveis. Senão, vamos ficar só no discurso, né? Os governos não vão aderir, as empresas muito menos, que visam e precisam visar o lucro, e as pessoas também vão acabar não aderindo, porque ninguém vai aceitar pagar mais caro, e principalmente as populações mais vulneráveis, né, para ter uma energia mais limpa ou uma economia, uma menor pegada de carbono. Então, o desenho de mercado ele tem que ser pensado e estruturado para dar sustentabilidade ao negócio. Opa. Quem aí conhece? Já foram? Pedra do Telégrafo? Quem conhece? Vai levantar a mão. Então, eu conto ou você conta? Deixa que eu conto. Isso aí é o que te mostraram, né? E como realmente é. Que te contaram e como realmente é. Desculpa quem não foi, quem tinha intenção de ir, de ter estragado a festa, né? Então, é uma fake news. Fora a fila, né? Mas é só ir durante a semana que não pega tanta fila. Bom, com a engenharia, às vezes acontece a mesma coisa. Existem narrativas, existem fake news, existem lobbies, né? E existem, digamos, meias-verdades. Vamos explorar um pouquinho desses riscos que nós vamos
estar submetidos também, né? Quem já não ouviu essa frase, engenharia está pagando bem? Ih, está fazendo engenharia, vai ficar rico, né? Eu, quando comecei a faculdade, muita gente falava isso, ó, engenharia é uma carreira, né, top. Lá nos anos 1990, a grande área aqui no Brasil para o engenheiro, né, o grande mercado era a engenharia de telecomunicações. Tanto que lá na UERJ, da minha turma, né, do pessoal mais chegado, do grupinho, né, a maioria, eu fui o único que não fui para a área de telecomunicações. Todos os meus amigos foram para a área de telecomunicações. Estava havendo um boom dessa economia, né? E aí todo mundo pensava que ia ficar rico trabalhando com telecomunicações. Isso é verdade? Alguns aproveitaram bem. Outros colegas meus, inclusive, já não estão mais nessa área. Já saíram dessa área já há muito tempo. 2008, o que aconteceu lá? Descoberta do pré-sal, né, naquela época. O Brasil vai dominar, né, vai ficar rico do dia para a noite, vai acontecer uma reviravolta mundial e resolver todos os seus problemas com pré-sal. Trouxe riqueza? Trouxe, né? Todas aquelas promessas aconteceram. E hoje? Energia solar fotovoltaica, né? Muita gente ganhando dinheiro e outros já estão reclamando do mercado. E daqui para frente, qual é a nova barreira aí? Os veículos elétricos, né? Que tem ambiente que só se fala nisso. Quando eu vou a São Paulo, eu converso com meus clientes lá de São Paulo, principalmente condomínios, a grande preocupação que os síndicos não dormem é a multiplicação dos carros elétricos. Como é que vai conseguir infraestrutura para os condomínios darem conta quando os moradores começarem a adquirir os seus? Então, a engenharia está pagando bem, né? Quanto? Varia muito. Para quem? É para todo mundo? O que eu preciso para estar inserido nesse mercado? E a outra pergunta, até quando? Energia solar. Até quando esse mercado vai continuar crescendo? Os veículos elétricos estão começando agora a crescer, principalmente aqui no Brasil. Até quando? Posso estruturar toda a minha vida para trabalhar até o final da vida nessa área? Não sei. Então, vamos ter cuidado com as narrativas, com os lobbies, né? E tudo que eu estou falando aqui, vocês não precisam acreditar no que eu estou falando. Busquem outras fontes, procurem saber mais e, principalmente, os números estão mudando o tempo todo. Eu vou colocar alguns números aqui, mas possivelmente até os números que eu estou colocando já estão ultrapassados. Então, é sempre se informando, confrontando, buscando informações e buscando várias áreas, vários lados da moeda, os dois lados da moeda, para saber quem está falando a verdade ou se existe coerência naquilo que está sendo falado. Vamos falar um pouquinho do panorama da energia no Brasil e no mundo. Acompanhar meu tempo, que hora que começamos? Bom, capacidade instalada de energia renovável, número de 2021. A China é um caso à parte, tá? Vamos deixá-la de lado. China, temos que aprender mandarim para começar a ganhar muito dinheiro. Vamos ver os outros países. Estados Unidos, 325 gigawatts. Olha, esse número aqui do Brasil já está ultrapassado também. Em 2021, 160 de energia renovável. Hoje, a capacidade total é 202,4 gigawatts. Número de abril, agora já anunciados pela ANEEL. E desses, 85% são renováveis. Então, dá 170, acho que 172. 172 gigawatts seria o número mais atualizado. Índia, Alemanha, Japão, Canadá, França, Itália, Rússia. Veja os BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, só não está aí a África do Sul. Mas o BRICS também já mandando ver aí na área de energias renováveis. A nossa matriz energética. Vamos traçar aqui
essa diagonal, daqui para a esquerda, uma energia mais suja, vinda do carbono, petróleo, carvão, lenha e carvão vegetal. Isso daqui dá mais ou menos a metade, praticamente 50%. Os outros 50%, energias mais limpas. Eu vou evitar usar o termo energia limpa, porque nenhuma energia é totalmente limpa. Então, vou falar mais limpa ou menos carbonizada. Então, nós temos a hidráulica, 11%, gás natural, cana-de-açúcar, eólica, solar e outras. Então, muitos já defendem que o Brasil já começou a transição energética há décadas atrás. Isso é verdade. Mas nós ainda temos muito a descarbonizar. Temos muito ainda a fazer. E não podemos perder essa chance. Saímos na frente? Ok. Mas outros países estão correndo atrás. Eu mostrei a China, né? 1 terawatt já de energia renovável. Uma coisa assim absurda, mesmo em relação aos Estados Unidos, que é também, né, confrontando aí com a China, as duas grandes potências hoje. E como eu falei, a matriz elétrica brasileira, agora estou falando de matriz elétrica, outro termo que nós vamos diferenciar. Quando eu falar de matriz energética, estou falando de todos os tipos de energia, limpa ou não, à base de carbono ou renováveis, tá? E a matriz elétrica, eu estou falando só de energia elétrica. Então, a nossa matriz elétrica, 202,4 gigawatts, praticamente 85% dela é renovável. São energias mais limpas. E em relação ao mundo, está aí em torno de 30%, né? Então, o Brasil, em termos de geração elétrica, de potencial elétrico renovável, ele está muito à frente do restante do mundo. Só que surge esse alerta. Será que o Brasil ele vai conseguir fazer a transição energética? Ou nós vamos ser ultrapassados por outros, pela China e por outros países? Então, temos que ter alguns cuidados, vemos alguns alertas. Energia, temos sobrando. 202 gigawatts, como eu falei, de capacidade instalada. Nós só usamos 102 gigawatts. Isso aqui é o último recorde que aconteceu naquela onda de calor. 102, alguma coisa. Normalmente é bem abaixo disso, tá? Então, só quando tem onda de calor, a gente chega a usar, ter uma demanda de 102 gigawatts. Mas nós temos capacidade, juntando todas as nossas usinas, de gerar 202. Então, temos energia sobrando. Só que, apesar disso, ainda dependemos das termoelétricas. Então, esse já é um paradoxo. Normalmente, a gente está falando de uma máxima de 102 gigawatts, né? Nós temos aqui, em situações normais, coisa de 3%, 4%, 5% suprido por termoelétricas. Quando temos onda de calor, sobe um pouquinho. E lá na crise hídrica, as termoelétricas que salvaram o sistema. Chegaram a quase 1/3 da geração. Estava faltando água, né? As hidrelétricas são as nossas principais usinas, fornecedoras de energia elétrica. Então, a termoelétrica salvou o sistema. Só que é uma energia mais suja, queima, né? Emite gases, efeito estufa, e principalmente não, tão preocupante quanto ser uma energia suja, é uma energia cara. Então, nós não podemos depender de termoelétricas. E como é que a gente diminui essa dependência? Isso aqui é o quê? Horário de ponta, né?
O horário de ponta normalmente é à noite. Quando nós temos onda de calor, o horário de ponta se desloca ali para as 14, em torno das 14h30, 14h40. Com gestão energética, gerenciando energia nos usuários finais, indústrias, grandes consumidores, nós conseguimos diminuir essa dependência ou até mesmo zerar. E aí, claro, né, existem contratos, não é tão simples assim, fala, ó, fecha as termoelétricas, nós não vamos mais precisar de vocês. Mas deixar elas realmente para quê? Para ser a segurança do sistema e não sendo complementares ao nosso sistema elétrico. A principal norma mais conhecida mundialmente de gestão de energia é a ISO 50001, que no Brasil, eu vou usar uma expressão, não pegou ainda. A gente vê aqui a China, mais uma vez, né? Sempre no topo, Alemanha, Espanha, Itália, o Brasil, em certificados da ISO 50001, esse aqui é o número mais atual, tá? Se vocês entrarem lá no site da ISO e olharem, os números mais atuais são esses daqui. O Brasil em 29º lugar, com apenas 86 empresas certificadas. É muito pouco. Claro que existe aquelas que estão em processo de certificação. Aí o número aumenta no mundo inteiro. Mas certificadas na ISO 50001, que é a principal referência em termos de gestão de energia, apenas 86. E isso mostra as nossas preocupações, nós que somos, como eu, gestores de energia, mostra a nossa preocupação se o Brasil vai conseguir acompanhar a transição energética no mundo. Nós que saímos na frente lá atrás, né, que temos uma matriz elétrica bastante renovável, 85%, será que nós vamos conseguir levar à frente, continuar essa liderança, ou se nós vamos ser ultrapassados? Em termos de gestão de energia, nós estamos lá atrás. E aí, como eu falei, né, transição energética é multidisciplinar, vocês vão ouvir falar de carbono, de hidrogênio verde, de controle de queimadas, de uma diversidade de áreas e temas, subtemas dentro da engenharia. Nós aqui estamos dando ênfase à parte elétrica, à parte de gerenciamento de energia. E um dos temas que está sendo mais debatido, mais discutido, são os veículos elétricos. E alguns tabus já estão caindo, né? Imagina lá quando começaram os veículos a combustão, qual seria a preocupação? Onde que eu vou abastecer? Não, eu nunca vou ter um. Isso não vai dar certo. E são os mesmos questionamentos que a gente ouve hoje, para aqueles que não acompanham o mercado. Enquanto isso, as vendas de veículos elétricos no mundo estão disparando. Já estão chegando lá em quase 10%. Eu já vi ontem que a China bateu 40% do seu mercado, já são de veículos eletrificados. Eletrificados, a gente fala de veículos 100% elétricos e veículos híbridos. Então, a China já tem 40% do seu mercado interno de veículos eletrificados. Número também super atual. E a recarga? Como é que vai ser essa recarga? É outra grande preocupação. Como uma tecnologia disruptiva, nós não temos como pensar o mercado de veículos elétricos como pensamos o dos carros a combustão. Carro a combustão, né? Você tem o seu veículo, teoricamente o combustível é o mesmo, não estou falando de gasolina premium, não, estou falando daquela padrão, né? A comum. Teoricamente, se ela não for batizada, se não tiver nada de errado, né? É o mesmo combustível. E aí você busca dentro do seu raio, da sua área de deslocamento, até porque não vale a pena ir muito longe para buscar um preço mais barato, senão você está gastando combustível, acaba que a economia não compensa.
mas as pessoas buscam um valor, um preço mais barato dentro ali da sua área de deslocamento. Com os veículos elétricos, principalmente com carro elétrico, não vai ser dessa maneira. As pessoas vão poder carregar o seu carro em casa de forma lenta durante a noite, chega do trabalho, deixa durante a noite toda lá, 8, 10, 12 horas, a um custo mais baixo, em torno de R$ 1, em valores de hoje, né? R$ 1 por quilowatt-hora. Se ela tem necessidade de abastecer, de recarregar de uma forma mais rápida, ela vai buscar um eletroposto externo. E aí, o produto energia elétrica é o mesmo, só que ela vai pagar pelo quê? Pelo serviço, que é o tempo da recarga. Aqui em Maricá, aqui do lado, né, já estão sendo instalados postos na orla. Quando a gente abastece, já está tão, né, na mente da gente que a gente acaba falando abastecer. Quando a gente carrega, recarrega a bateria em casa, usamos tipicamente carregadores de 3,5 kW. Mas algumas residências que tiveram um sistema mais robusto pode usar até o de 7, mas normalmente vai ser o de 3,5. 3,5 é menos que um chuveiro elétrico, então não vai ter maiores problemas. O máximo pode ter uma dificuldade em ligar simultaneamente com o chuveiro elétrico, né? Mas então você recarrega o seu carro elétrico por R$ 1 quilowatt-hora. Em Maricá, já está se usando, já está se instalando o de 7 kW de potência, vai dar aí mais ou menos a metade do tempo de carregamento, e está sendo cobrado R$ 1,50. Então aí você já perde um pouco de economia, mas ganha no tempo. Esse posto aí é na Anhanguera, já é bem mais potente, em São Paulo. Em Belo Horizonte, tem uma grande empresa do setor energético que está instalando carregadores de 50 quilowatts, o que dá aí uma recarga de aproximadamente 30 minutos na maioria dos carros, e cobrando R$ 2,10. Então, percebam, o novo desenho desse mercado de carregadores vai ser tempo versus dinheiro. Ou você economiza e demora mais a carregar e tem que se planejar melhor, e faz isso no conforto da sua casa, ou você recorre a um posto externo, que não vão ser todos iguais, conforme o menor tempo de recarga e, consequentemente, né, equipamentos com maior potência, você vai pagar mais por isso. E é claro, né, que o investimento é maior. Disse que o investimento dessa empresa lá em Belo Horizonte, em cada eletroposto, foi de R$ 600 mil. Outra tecnologia também, que já está surgindo lá na China, que pode se popularizar aí e até chegar no Brasil, da troca das baterias. Então, aí já resolve todo o problema de tempo de recarga, né? Seria um sonho, né? Vamos ver quanto tempo isso vai demorar e se isso vai vingar, se será economicamente viável, né? Outra questão, os carros a gasolina têm 10 vezes mais chance de pegar fogo do que os elétricos, diz estudo. Então, é outra preocupação, né? Muitas pessoas preocupadas com a questão da segurança dos carros elétricos. A nova bateria da BYD, a Blade, que ela não incendeia mesmo quando perfurada. Aí vai mostrar uma bateria tradicional, ela quando perfurada, ela explode, né? Incendeia, e a comparação, teste laboratorial, com as novas baterias Blade.
Aí ela sendo perfurada e nada ocorre. Está passando lá a tensão, o gráfico da tensão. E aí uma outra propaganda do outro fabricante, né? A questão das enchentes, né? Não são todos os carros que funcionam dessa maneira, tá? Pelo amor de Deus. Bom, então chegamos ao foco, né, que é a gestão da energia elétrica. Como é que vai ficar essa questão da eletrificação, da maior necessidade de energia elétrica? Eu coloco como os 4 principais pilares da energia elétrica a disponibilidade, a confiabilidade, a eficiência energética e a qualidade da energia elétrica. E podem notar que problemas em um desses pilares afetam os outros. Se você tem baixa disponibilidade, se começa a faltar energia, você passa a não ter tanta confiança na sua rede elétrica. A confiabilidade, você pode ter até problemas na disponibilidade, você pode ter falta de energia. Aqui no prédio do Clube de Engenharia, pode ser que falte energia de vez em quando, nos horários que não afetem muito a rotina. Agora, imagina se agora, nesse instante, faltasse energia. Então, é um horário que eu não poderia prescindir de utilizar a energia elétrica. Então, se falta energia, quando eu mais preciso, a minha confiabilidade é baixa. Eficiência energética é você pagar um preço adequado pela energia. Você não desperdiçar a energia, você ter os seus processos, as suas máquinas, de uma forma que eles te deem um trabalho adequado a um custo baixo. E a qualidade também vai afetar todos os outros, porque às vezes ela não é perceptível, mas ela diminui a vida útil dos seus equipamentos, te dá prejuízos e afeta todos os outros. Afeta a disponibilidade, afeta a confiabilidade, que você pode ter, estragar circuitos, causar incêndios, faltar energia em momentos, e vai afetar principalmente em motores o fator de potência e o rendimento. Os consumidores, eles olham essas questões, esses pilares, de forma diferente. Quando você tem um edifício residencial, a disponibilidade vai ser vista de uma forma mais importante. A economia também, né? Porque se dói no bolso, já começa a chamar a atenção. Qualidade, o morador do edifício, ele não entende muito o que é isso, né? Se a televisão está ligando, se a lâmpada, né, está ligando, ele acha que está tudo bem. E a confiabilidade, ele só se lembra se faltar energia no final do campeonato ou se ele ficar preso no elevador. Aí ele vai lembrar da confiabilidade. Já numa indústria, por exemplo, a economia vai vir lá em cima. Por quê? Porque vai afetar o preço final do produto. E se o preço final do produto for mais alto, a empresa perde competitividade. Confiabilidade é a mesma coisa, né? Se faltar energia em certos processos, em certos momentos, ele pode até perder o lote da fabricação dele. Em outras áreas, não. Outras áreas vão aceitar um pouquinho mais de flexibilidade nisso. Fala de disponibilidade. E a qualidade também, o empresário também, ele não entende muito disso, né? Se não afetar no bolso
não começar a dar maiores problemas na manutenção, ou ele não perder produto, a qualidade para ele não sabe muito bem o que significa. E já no hospital, já muda também totalmente a ordem, né? Eu tenho que ter disponibilidade total. Se piscar, o diretor do hospital já sai da sua sala, para tudo, pode estar falando com o ministro da Saúde, que ele para, chama a engenharia e quer saber o que está acontecendo. Confiabilidade vem ali juntinho, qualidade. Você vê que a nossa missão, nós que lidamos com gestão de energia, não é fácil, né? A qualidade de energia, ela sempre vem aqui embaixo. Ela nunca é muito bem entendida. E, por último, a economia, que o hospital, mais importante é manter a vida, manter os serviços de saúde, e, às vezes, até um custo mais elevado. Isso não vai ter tanta, não digo importância, mas não vai ser a maior prioridade. Eu, já há mais de 20 anos que eu milito nessa área de gestão de energia, que agora com a transição energética, eu defendo a criação de unidades especializadas, principalmente dentro dos grandes consumidores. Por quê? Primeiro, ela é uma referência. Você sabe quem procurar. Aqui no Clube de Engenharia, se tiver qualquer problema na energia, vocês sabem quem procurar. Tenho certeza. Numa indústria também. Por quê? Porque você tem um ponto de referência. Pode até não ter uma sala, mas tem uma pessoa. Crachazinho, identificação da autoridade. Quando nós trabalhávamos com gestão energética nos municípios e a gente ia visitar as unidades municipais, imagina você chegar em cada unidade e ter que se apresentar, explicar o que é que você vai fazer, né? Então, quando você tem uma unidade e você tem um cargo ou um crachá, você tem uma identificação, isso te dá autoridade, isso te dá facilidade de acesso e acesso também à informação, a documentos que você chegando lá, que ninguém te conhece, ninguém vai te dar acesso aos documentos, aquilo que você precisa. Persuasão. Como uma equipe qualificada, estruturada, você tem argumentos e você tem preparo para conseguir convencer as pessoas que precisam gerenciar melhor a sua energia elétrica. Só para vocês terem uma ideia, tem municípios aí, lugares que a gente fazia projetos de gestão de energia, que pagava multa por atraso de pagamento. Por quê? Porque a fatura ia para uma secretaria, mas outra secretaria que pagava. Então, quando uma mandava para outra, quando chegava lá, já tinha vencido. É uma coisa assim absurda, né? Aí já foge até da gestão técnica, né? Já seria uma gestão administrativa falha. E, por último, os resultados. O drama dos condomínios. Essa é uma curva de carga real de um condomínio durante 3 dias consecutivos. E vocês podem ver que já teve aqui uma falta de energia, lá no pico. Por quê? Porque a rede desse condomínio não suportou a carga. Então, quando você tem gestão de energia, você conhece o comportamento da sua unidade e a transição energética vai precisar disso, que vai requerer uma maior eletrificação dos sistemas. Isso vai dar problema, já dá problema hoje com a climatização quando você tem dias muito quentes. Imagina com mais e mais carga entrando no sistema das unidades. E o grande problema dos condomínios, o grande drama dos condomínios, como eu falei, que não está deixando os síndicos dormirem, é a multiplicação dos carros elétricos, principalmente em São Paulo, aqui no Rio também, Barra, né? Os lugares principalmente de maior poder aquisitivo, mas isso vai chegar a toda a sociedade. E, para finalizar, já estou chegando no final, não sei nem se eu já estourei o tempo, mas já estou chegando no final. Como eu falei das narrativas, das fake news, como
alguém técnico engana alguém leigo com um manto de especialista. Aqui eu tenho uma curva de carga em que eu tenho o tempo de integração, ou seja, o intervalo entre os pontos de 1 segundo. Vocês veem aqui que a gente tem vários picos, né? Esses pontos lá em cima, chegando aqui próximo de 300 kW. Agora eu peguei a mesma medição, o mesmo intervalo, só que eu fiz com intervalos maiores de medição, com tempos de integração maiores, de 2 segundos. Agora, 2 daqueles pontos consecutivos se tornaram apenas 1. E aí você tem um maior com um menor, você vai derrubar a média. E aí você já tem picos menores. É a mesma medição, só que eu fiz com o equipamento, utilizando um tempo de integração maior. E se eu faço com 5 segundos, aí eu já perco aquelas informações. Isso aqui desliga um sistema, desliga um condomínio, desliga uma indústria, e se eu não tenho o tempo de integração necessário, adequado, se eu não tenho análise correta, eu não percebo, eu não consigo identificar na minha medição. Daí a importância de se ter uma gestão técnica e especializada. E, para terminar, não dá para se pensar transição energética sem mudança de mentalidade. Temos que reduzir, não podemos continuar com um sistema consumista a qualquer custo, pensar em reutilizar mais. Cada coisa que vocês olharem aí, essa cadeira, essa mesa, a roupa que a gente está usando, tem uma pegada de carbono. Se eu compro 100 camisas, tenho lá no meu guarda-roupa 100 peças de roupa e só uso meia dúzia, eu ajudei o quê? A emitir mais gases de efeito estufa, a degradar o meio ambiente com algo que eu não estou utilizando. Pensar em recusar aquilo que eu não preciso, reciclar aquilo que eu não utilizo mais, mas que outra pessoa pode utilizar, e repensar. Um colega aí de vocês, que eu não vou citar o nome, mas acho que a maioria aqui conhece, né? Eu mandei um vídeo para ele uma vez, engenheiro também, sobre a questão dos gases, né, de efeito estufa, e a questão da carne de boi, né, que é um dos grandes vilões, né? Eu chamei esse vídeo de... Está lá no meu canal do YouTube, o boi no banco dos réus, e ele, engenheiro, experiente, né, consciente, sabe disso tudo, ele me falou assim: deixa o meu churrasco e deixa o meu boizinho em paz. É engraçado, mas mostra a questão da cultura, né? Então, nós temos que repensar algumas coisas. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mudanças culturais é complicado de se fazer, mas nós temos que repensar. Deixo meus contatos, quem já tiver mais moderno aí pode ler o QR Code, se não, tem o meu site, que não precisa nem também anotar, né? É muito fácil, problemascoenergiaelétrica.com, fácil de decorar, só não tem BR, tá? E agradeço a paciência de vocês. Como eu falei, longe de querer esgotar o tema, jamais. É um tema muito amplo, multidisciplinar. Creio que o Clube de Engenharia, daqui para frente, vai fazer muitas outras palestras sobre transição energética, de diferentes óticas, de diferentes pontos de vista e de diferentes áreas da engenharia e da sociedade, debates políticos, financeiros, econômicos. Tudo isso vai envolver transição energética. O mercado financeiro vai ter que se envolver com transição energética, se nós quisermos viabilizá-la. Política vai ter que se envolver a fundo com transição energética, se quisermos viabilizar. E a sociedade vai ter que comprar a ideia.
E para comprar ideia, nós temos que conhecer, nós temos que nos engajar e nós temos que fazer o que o Clube de Engenharia está fazendo, promover esse espaço, esse debate. Não acreditem, como eu falei, em tudo que eu estou falando, busquem outras fontes, procurem se atualizar também, porque os números estão mudando o tempo todo. Agradeço aí, agradeço o Clube de Engenharia, agradeço a paciência de vocês e espero ter colaborado. Eu que agradeço aí, Adriano Pascoal. É uma demanda antiga sua, né, de vir aqui no clube, né, e a gente estava buscando uma agenda, também a minha disponibilidade, enfim. Agradecer também aos inscritos aqui online, ao pessoal que está online, aos que estão presentes aqui. Também, se quiserem fazer pergunta, levante a mão e vai até ao púlpito. E assim, esse tema é um tema bastante já em voga, né? Desde eu já tenho uns 22 anos já de setor, e eu lembro que lá na Eletrobras Furnas, quando eu estava lá ainda, a gente sempre era debatido, né, o tema sobre transição. E hoje na Petrobras, onde eu estou, fala muito em descarbonização. Então, é uma coisa que, assim, várias startups, enfim, universidades estão engajadas nesse tema e é uma coisa que tem que sempre estar contribuindo, né? É um assunto que vai estar sempre com uma ótica de sempre um desenvolvimento e quem tiver à frente, né, vai estar na a liderança desse assunto aí. Eu vou ler algumas perguntas aqui que fizeram o pessoal aqui do chat online. A primeira foi do Bruno, né? Ele pergunta assim: se o Brasil tem acesso a uma matriz energética mais limpas, como álcool, biodiesel, e-fuel, etc., por que deveríamos buscar a eletrificação de carros na maior parte da frota? É uma excelente pergunta, né? O carro elétrico ele tem uma maior pegada de carbono durante o processo de fabricação dele, em relação aos combustíveis, principalmente por causa da bateria, por causa do processo de fabricação da bateria. Colocando o carro na rua, ele já passa a ganhar do carro a combustão, mesmo dos biocombustíveis, em termos de emissões de carbono. A partir de um certo tempo, ele vai igualar e a partir daí só vai ter ganhos. A BBC fez recentemente acho que foi a BBC, fez recentemente na Austrália uma reportagem com um estudo lá com dados australianos, né, que mostrava isso. E tem as curvas e mostra essa produção, né, essa pegada de carbono até a fabricação, sendo maior nos carros elétricos devido à produção da bateria, e a partir dali, com o carro na rua, já começa a ter emissões menores do que o carro a combustível. E a partir de um certo ponto, aquilo se compensa e o ganho é maior nos carros elétricos. Depois eu posso disponibilizar esse estudo, é um estudo é um pouco extenso, a leitura acho que dá um pouco mais de 10 a 15 minutos, mas que vale a pena. Mas são com dados australianos, né? Carece de ser adaptado para outras partes do mundo. Pode. Vai lá à frente lá. Vem aqui. Não, para poder Não, eu aparecer aqui no vídeo. Vai ali à frente ali. Eu vinha só assistir, não ia perguntar, mas eu queria divergir, porque na realidade o carro através de biomassa ele tem um balanço do ponto de vista da emissão praticamente zero, que é a própria produção do carbono do seu crescimento e do lançamento. Você está considerando que todos os subsistemas eles estão vindo de energia renovável. Por exemplo, a matriz elétrica do Sul, especialmente na ponta, no horário onde você normalmente está carregando o veículo, você está gerando energia através de carvão, ou seja, estava gerando de energia a carvão do subsistema sul e muitos subsistemas você está operando com termoelétrica emitindo para carregar lá um veículo elétrico. Essa sua tese, a sua teoria, ela estaria correta desde que
o grid tivesse todo a partir de energia renovável. Como normalmente você não abastece carro durante o dia, quando você tem energia renovável excedente, e como você não tem um sistema de baterias à noite de acumulação, esse cálculo do ponto de vista da emissão no longo prazo, ele não se sustenta aqui no Brasil. É opinião minha, tá? Por isso que o desenho de mercado ele vai ter que se adaptar, né? A gente vai ter que cada vez mais utilizar energias renováveis para que senão também realmente não tem sentido. Existe um meme muito conhecido aí na internet do carro na China, né? Um gerador diesel. Ligado lá numa usina a carvão. Depois tu intervém aqui, porque o pessoal não tá te ouvindo lá no chat. Aí eu vou te chamar. Ele ali primeiro, ó. Ele já levantou a mão. Aí tu levanta a mão aí, tá? Senão. Ah, tá. Não. Não, porque senão o pessoal lá no ao vivo não vai te ouvir. Depois eu vou Tá no disponibilizar online. essa reportagem, esse estudo, que é com números lá da Austrália. Então, eles fizeram lá. Aqui no Brasil é uma coisa, e como eu falei lá no início também, o Brasil também como um todo, né? Você tem que olhar região sudeste, região sul, da onde vem a energia, se ela é renovável. Claro que a gente não pode falar isso como se fosse verdade para o mundo inteiro, né? Eu tenho que verificar, a gente tem que analisar esses números, adaptar esses números para a sua realidade local, ver se ela é verdadeira e se ela não for, buscar meios para tornar isso verdade. Ok. O seu nome aí, por favor? Boa noite, meu nome é Rodrigo Reis, eu sou do Centro de Estudos Estratégicos da UERJ, de Desenvolvimento. Sim. E minha pergunta está muito do lugar que eu vim, do lugar de fala, né? Uma das preocupações que a gente tem lá, e que várias indústrias de energia, de modo geral, inclusive a Petrobras, vem apontando, é a necessidade de capacitação de recursos humanos para essa transição energética, principalmente a nível técnico, né? Apesar da gente estar no ensino superior também, na formação de engenharia e de outros profissionais, para acompanhar desde as legislações, das questões jurídicas envolvidas nessa transição, mas principalmente no território fluminense, a necessidade de formação de recursos humanos. E aí, a reboque da discussão que a gente acabou de ter, uma das maneiras de a gente reduzir o impacto do efeito das termoelétricas seria a transição dos combustíveis para gás natural nas termoelétricas, né? E essa transição, apesar da gente já ter o histórico, já ter a tecnologia, quais são, você que milita nessa área, que está acompanhando mais de perto, qual é o déficit, né? Qual é a grande necessidade hoje de capacitação? A gente pode falar de Brasil ou, se possível, no território fluminense, para formações a nível técnico para essa transição nas termoelétricas, que é para geração de energia localizada, né, para distribuição. E focando no tema que você apresentou hoje, pensando na que você chamou de descentralização, que aí é a geração da energia, eventualmente, no local, usando alguma tecnologia renovável, por exemplo, painel fotoelétrica, também olhando para recursos humanos, né? O que a gente vai precisar de formação técnica, como que as universidades do Estado, as universidades brasileiras podem contribuir para a formação dos futuros profissionais que vão atuar desde da logística de distribuição em postos ou na cidade, na manutenção desses veículos, a manutenção das unidades de distribuição de energia e que vão trabalhar nessa transição, seja das eólicas, seja de solar, para a geração dessa energia descentralizada. Então, o que você vem sentindo na dificuldade de encontrar profissionais nesse sentido e como a gente pode ajudar? Eu vou até além, eu vou na questão da retenção de talentos. Às vezes eu ouvi uma vez de um colega, né, uma instaladora que prestava serviço para a empresa onde eu trabalhava, uma reclamação dele que ele falava o seguinte: a gente abraça o profissional, incentiva, paga até uma faculdade, prepara ele, treina, quando ele está excelente, ele pega, recebe uma proposta de uma outra empresa e vai embora. Então, assim, é uma resposta que eu não tenho.
mas que a gente tem que trabalhar não só a questão da capacitação, mas a atratividade e a qualidade dos trabalhos. Para quê? Para que essa capacitação ela não se perca, né? Não adianta você ter uma excelente capacitação, investir recursos e não reter o profissional. Então, é um debate que a gente tem que fazer, né? Que a gente tem que fazer e tem que envolver a sociedade como um todo. Sim. Pode ir lá à frente. Só mais uma pergunta aqui, deixa eu terminar logo aqui a parte online. Ele faz uma pergunta aqui, o Bruno, se a eletrificação dos carros não poderia ser uma oportunidade dos condomínios, né, ganhar dinheiro através da construção de pontos de recargas, vendas de pontos de cargas, né, de recargas. Isso está sendo debatido também, né? E vai de encontro àquele modelo de desenho de mercado que eu venho falando. Você teria que terceirizar isso para uma empresa, a empresa ela tem lucro, então vai acabar se tornando mais caro. Você vai ter equipamentos maiores, mais potentes, mas em compensação vai se cobrar uma tarifa maior também pelo produto, né? Mais do que pelo produto, pelo serviço. Claro que existem diversos modelos de negócio que vai ter espaço para todo mundo, vai ter espaço, o veículo elétrico não vai acabar com o veículo a combustão, pelo menos no horizonte aí de médio prazo. Então, os carros a combustão vão continuar rodando, o veículo elétrico vai ter sua vez, vai crescer, e o futuro a gente não sabe exatamente como é que vai ser, né? Estamos vendo o que está acontecendo, tentando projetar alguma coisa à frente. Mas o que vai se sobrepor? O hidrogênio verde. Se o hidrogênio verde for se tornar competitivo, ele pode desbancar os carros elétricos a bateria. Hoje, não está se mostrando viável, mas no futuro, a gente não sabe, né? Como futuro energético também, a fusão nuclear. A fusão nuclear, agora, os americanos conseguiram fazer um balanço positivo, conseguir gerar mais energia do que gasta. Mas isso ainda não é comercial. Se num futuro próximo a fusão nuclear se tornar viável economicamente, uma grande no mundo inteiro, vai desbancar todos os tipos de energia que a gente conhece. E aí o mercado vai ser uma coisa assim que a gente não consegue prever como vai ser. Tudo bem. Mais uma pergunta aqui do Eduardo. Ele pergunta assim: como ficará a transição com o aumento, né, considerável? Eu entendi assim, né, a pergunta, ou com aumento considerável de energia com a inteligência artificial. Eu acho que Boa pergunta. A gente estava discutindo, né, a questão dos data centers para inteligência artificial, que já estão alertando que consome uma energia muito maior. Então, é um outro parâmetro que os agentes de mercado vão ter que se debruçar aí e debater. Como vai ficar essa questão? São coisas assim que a gente não tem amplitude, não tem conhecimento de todas as áreas, de todos os setores para dizer vai ser assim ou vai ser dessa maneira. Nós estamos acompanhando o que está acontecendo e está todo mundo preocupado, né? Com as redes elétricas, com o aumento do consumo de energia. No Brasil, a gente tem desperdícios muito grandes, as distribuidoras têm perdas comerciais, além de perdas técnicas também. Então, assim, está todo mundo preocupado com isso, mas, como eu falei, a área que eu milito já há bastante tempo, mais de 2 décadas de gestão de energia no Brasil, e que a grande maioria das empresas não tem conhecimento, não dá tanta importância. Só dá importância quando começa a pesar financeiramente. As grandes empresas não. As grandes empresas elas têm, já vem com uma cultura, às vezes, da multinacional, já vem com os seus modelos prontos, com seus softwares de gerenciamento, com a sua equipe de treinamento, mas, em geral, as pequenas e médias empresas no Brasil sofrem
com essa questão de gerenciamento da energia. Sim. Mais um convidado? Bom, boa noite. Eu sou o Para ele Hugo aqui. Caran, consultor de projetos. Atualmente estou no CREA fazendo um trabalho sobre transição e eficiência energética, junto com uma equipe que nós estamos ampliando a discussão. Ultimamente, recentemente, tivemos a oportunidade de participar do Energy Summit. Foi uma surpresa muito grande, um evento de 3 dias, praticamente, não se falava da palavra engenharia. E havia é só aproveitar aqui, né, um pouco de espaço, o clube também teve a oportunidade, não sei se estava presente, foi assinado termos do governador para uma mensagem para fazer o projeto de lei de transição energética. E, novamente, a gente sente que a presença da engenharia nunca está na hora do evento, né? Eu tivemos também a oportunidade de conversar antes com a secretaria, pelo CREA, mas não tivemos a oportunidade de discutir o plano de ações. Então, a nossa pergunta que eu posso fazer aqui é que, nesse evento, teve uma prioridade muito grande de tecnologias de ponta que estão vindo de fora. É o MIT com a startup, aí hidrogênio verde, que o governo está buscando, a gente tem uma dúvida. Pô, hidrogênio verde para quem? É para gerar energia, para exportar para a Europa? Aí nós estamos aqui discutindo veículos elétricos. Eu pergunto, Adriano, os recursos, será que desses investimentos, como você falou, de bilhões de reais, eles vão ser canalizados para dentro do nosso benefício, da nossa engenharia, ou podemos estar correndo o risco de nossa engenharia estaria sendo terceirizadas, né? Com isso prejudicando esse projeto de gestão de energia, empregabilidade, oportunidade de trabalho. Eu não sei se você tem um otimismo, eu estou ficando um pessimista mal informado aqui. Obrigado. Hugo, cada um está puxando a brasa para sua sardinha, né? Então, assim, as instituições estrangeiras, elas estão fazendo o papel delas, querem vender tecnologia para a gente, querem pôr a tecnologia dela. Cabe a nós fazermos a capacitação, tentarmos modelar esse mercado e aquilo que eu falei, depende de todo mundo, depende da sociedade inteira. Não é só a engenharia, nós, a área técnica, que vamos tocar a transição energética brasileira para frente, precisa da política, precisa do mercado financeiro para financiar isso a juros adequados, né? Não esses estratosféricos aí que a gente vê. E a sociedade ela precisa ser conscientizada e ter informação de qualidade para abraçar essa ideia. Porque se a sociedade não abraçar a ideia, né, quem escolhe o biocombustível em detrimento da gasolina? É o usuário final. Quem escolhe o veículo elétrico em relação a outro tipo de veículo a combustão? São as pessoas, né? Quem reduz, repensa, recicla é a sociedade. Então, se não tiver a união de todos, eu fico igual a você, eu fico no pessimismo, né? Ou a gente ajuda a transformar a sociedade, ou vamos andar com o pé no chão, a coisa não acontece. Aí vem a China aí, atropela todo mundo em termos de energia renovável e outras tecnologias. Hoje ela já trouxe material da face oculta da Lua, né? Foi a primeira. Então, assim, nós temos um longo caminho a percorrer aí para não ficar para trás. Tudo bem. Obrigado. Então, agora às considerações da nossa mesa técnica aqui, representando a divisão de Engenharia Econômica, Francisco Victor.
Boa noite novamente, Adriano. Como representante aqui da mesa, gostaria de primeiramente dar parabéns pela apresentação. Fico impressionado que você, em um intervalo de 1 hora, tenha conseguido passar por tantos temas distintos, tanto no universo da transição energética, quanto podendo caminhar até para o nosso estado do Rio de Janeiro e depois para a gestão da energia. E tem diversos temas que eu queria tocar aqui, mas eu vou ser sucinto, ainda mais por conta do tempo e do horário. Primeiramente, um ponto que é importante a gente trazer, e aí até uma consideração filosófica para todos que estão aqui na mesa, aqui na casa, é que quando a gente fala em transição energética, isso não precisa ser apenas um imperativo. A transição energética não é um fim em si mesmo. Tanto é que mais recentemente nós temos adotado, isso aí está até virando tema do discurso do governo, transição energética justa. Por que o justa ali? Porque transição energética não se fim em si mesmo. Você não está transicionando energia porque você acha que é legal transicionar energia. Não, você está fazendo isso porque, no final das contas, precisa ter um impacto na sociedade, porque isso vai mudar a vida do cidadão. Só que como que você vai fazer um esforço para mudar a vida do cidadão, no caso, para evitar um problema ambiental, colapso grande? Como que você vai fazer isso se você vai obrigar o cidadão a fazer grandes sacrifícios? Na prática, se a gente tem uma conta de luz em que hoje o megawatt-hora está custando na ordem de R$ 1.100, sendo que o custo de geração a gente sabe que está na ordem de 200, 300, mas por conta de uma série de encargos e outras dificuldades ele vai caminhando até chegar a esse valor, que é 4 vezes o que a gente está fazendo, o que existe na geração. E a consideração que tem, portanto, quando a gente fala em transição energética justa. Por que justa? Porque não basta transicionar. A gente tem que construir uma transição em que o cidadão, o consumidor, saia ganhando. Ou seja, você não pode fazer operações, não pode fazer transições só para fazer transição, que vai acabar aumentando a tarifa de energia, ou que vai acabar por gerar dificuldades. Um dos temas que surgiu aqui, por exemplo, na discussão, foi a dos veículos elétricos. Eu vou até perguntar sobre isso, só que já virou pauta. Quando a gente está falando do veículo elétrico, se você tem um veículo que está rodando a biomassa, etanol, também o balanço energético é neutro, o balanço de emissões é neutro, porque o combustível é natural, o combustível está crescendo a partir do sol, a partir da terra, e isso daí acaba sendo um solar indireto. No final, está entrando no carro e está sendo emitido de volta. É um ciclo que se alimenta. Então, já no caso das baterias, você realmente está consumindo num horário que tende a ser ponta, porque você vai estar colocando o seu carro para carregar no final do dia, que vai ser no horário de 6 às 9, que acontece de ser o horário da ponta. Então, realmente, você incorre nesse risco maior de estar puxando energia das termoelétricas. Isso é verdade, mas agora, é um paradigma atual, no futuro não necessariamente vai ser assim. No futuro, você pode ter uma hidrelétrica que está alimentando isso, pode ter uma energia nuclear que está alimentando isso, você pode ter uma outra bateria centralizada que vai então estar carregando as baterias dos veículos que estão em casa. Isso daí tudo você resolve. Mas a pergunta que sempre pondera, e que é importante ter na mente, quanto que isso custa? Que você falou, fissão nuclear seria uma revolução absurda. Hidrogênio verde, maravilhoso. Mas quanto isso custa? Então, é importante estar sempre carregando essa percepção e a cada passo que dá, fazer esse questionamento. O ganho que a gente está fazendo, a transição, ela é justa? Então, reflexão que eu trago aqui, e se quiser depois comentar sobre isso, também pode. Mas a nível de pergunta, eu queria fazer uma coisa um pouco mais específica também na linha do data center, que essa é uma linha que me interessa muito, porque a gente sabe que o data center também é uma pergunta da inteligência artificial. O principal insumo da inteligência artificial, da capacidade de processamento, é a energia elétrica. É uma nova forma de indústria cujo principal insumo, quase que exclusivo, é a energia elétrica. Então você chega a uma situação que assim é quase inconcebível quando você pensa no nosso setor de energia, e aí você tem um data center de médio a grande porte consumindo 200, 300 megawatts. Você tem grandes data centers dos Estados Unidos que já estão chegando na ordem de 2 gigawatts. Isso é um consumo extraordinário, no nível que você passa a ter uma dificuldade, que é alinhar o planejamento da transmissão, o planejamento da geração do setor com a construção de obra. Isso vira quase que uma térmica, não é? Porque a térmica você tem que estar lastreada dentro de um gasoduto para você ter garantia, certeza de que vai ter o gás. A Tacida está chegando quase nisso. Você tem que estar lastreado numa linha de transmissão, numa subestação, para garantir que você vai ter. A pergunta, de novo, é quais são as dificuldades que você tem dentro do data center no setor? Como que um operador pode melhor se alinhar com o planejador e até nível de gestão interna? Ele pode colocar baterias alinhadas a esse data center, qualidade da energia, o que pode ser feito para melhorar?
esses picos de energia, aí isso acontece muito, você tem picos súbitos de consumo. Isso daí, você tem soluções, você precisa superdimensionar a transmissão, é possível fazer cogeração, o que dá para fazer? Eu não atuo na área de data center, né? Aham. Na questão da gestão da energia, como eu falei, o Brasil é um país que desperdiça muita energia, que você não tem uma cultura de gestão da energia, principalmente nas pequenas e médias empresas. Então, você tem como contrabalançar, fazendo projetos, estimulando projetos de gestão de energia nos grandes consumidores, para tentar compensar isso. O maior consumo de uma área, você tentar compensar com outra, tá? Só voltando à questão do carro elétrico, rapidamente, você falou da questão que já tem combustíveis, né, rodando bem e renováveis. O porquê que o carro elétrico está causando um grande frisson assim, no Brasil também? O brasileiro, ele é muito apegado à economia, até pela vida difícil que a população vive, né? Então, os estudos apontam que a economia no carregamento da energia do carro elétrico, a bateria, em relação ao carro a combustível, pode chegar a 80%. Então, isso justifica até um preço maior na aquisição do produto. Por isso que as empresas também já estão eletrificando suas frotas, né? Visando economia. Né? Quanto à questão do horário de ponta, hoje, para o cliente residencial, nós já temos a tarifa branca, que ainda não pegou. Mas ela pode ser, você pode mudar a regulação e tornar isso obrigatório, de repente, para quem tiver um veículo elétrico, e aí você desestimula a recarga no horário de ponta e no horário de transição, que a tarifa branca tem um horário um pouco antes da ponta também, que a tarifa é intermediária. Então, assim, nós temos muito a trabalhar, né? A gente não pode olhar a situação como ela está hoje, mas sim com os mecanismos que a gente tem para tentar mitigar. Então, a gente pode atrair data centers para o Brasil em áreas que a gente tem sobra de energia, que já tem alguma infraestrutura, e, ao mesmo tempo, você estimular a redução de demanda na ponta, em indústrias, em grandes consumidores, para compensar, para contrabalancear isso. Perfeito, Adriano. Agora, quando você puxou essa sardinha do veículo, realmente isso é uma discussão que é muito interessante. Questão de você obrigar o consumidor, aquele que tem um veículo, a pagar a tarifa branca, isso de você praticar, imagino que vai ter muita dificuldade, mas eu já ouvi diversas soluções, uma linha muito similar sendo discutidas no mundo, como, por exemplo, você dar um incentivo para aquele que tem um veículo elétrico que está conectado na rede, servir como um banco, ou seja, o veículo dele está conectado ali, está sendo um pequeno gerador distribuído que está alimentando outros. Isso pode ser de alguma maneira, de alguma razão. No final das contas, quanto que vai ser o desgaste da bateria por conta disso? Quanto que vai ser o custo que o consumidor vai ter por estar tendo esse sacrifício? Aqui uma casa de engenharia, então a gente pode falar com bastante convicção. A resposta para todas essas perguntas se resolve numa conta de dinheiro. Você coloca numa planilha, você vê, compensa ou não compensa. O veículo elétrico, o CAPEX é mais alto, o custo operacional é menor. Compensa para empresas que querem eletrificar uma frota de veículos de transporte. Pode ser, para o consumidor residencial, talvez nem tanto. Talvez um veículo híbrido, como o rapaz ele trouxe, um modelo que você tem uma grande capacidade de armazenamento para viagens de longa distância de veículos de combustíveis renováveis, ao mesmo tempo que você tem uma carga pequena de 30, 40 quilômetros para a bateria, talvez seja um modelo razoável. Ou talvez só uma bateria que você está recarregando com o próprio processo de estar subindo, descendo, inclina, ou aquilo que você na pista vai acelerando, freando, você tem uma recuperação da bateria. Existem eficiências aí e no final o que vai vencer é o cifrão, é aquilo que é mais economicamente viável. A nós cabe fazer essa análise, cabe fazer desenhar um pouco da perspectiva e tentar direcionar qual que seria o caminho correto. Mas agradecer pela palestra até aqui, intervenções ótimas, uma discussão muito proveitosa. Valeu, Adriano. Agora é Rubem Diel, da Divisão de Petróleo e Gás, peço uma intervenção aí. Eu agradeço, Adriano, pela belíssima palestra e eu vou colocar aqui algumas opiniões muito pessoais minhas, tá? Eu acho que assim a gente pode usar alguns exemplos recentes, né, para tentar entender para onde vai isso tudo. A gente não sabe, mas eu diria o seguinte: no momento em que apareceu a lâmpada elétrica,
deve ter havido resistência. Alguém vai dizer, não, isso aqui vai me dar choque, isso aqui vai explodir. As pessoas acenavam, havia situações de circo fazendo demonstração, mostrando um elefante. Chegou a se eletrocutar elefante para mostrar como a energia era perigosa, né? E coisas desse tipo. Mas a eletricidade está aí. Alguém pensa em viver sem eletricidade hoje? Difícil. Alguém pensa em trocar a lâmpada elétrica por um candeeiro? Não, né? Por que que alguém vai desistir de um carro elétrico para voltar a um negócio que usa combustível, né? Aquela coisa de queimar, cuja eficiência dos nossos motores, para quem talvez nunca tenha tido acesso à informação, os nossos carros na cidade têm uma eficiência típica de 15%. Você joga no ar o calor, né, equivalente a 85% do combustível que você abastece, qualquer um deles, mesmo que seja hidrogênio limpo. Tá, hidrogênio é limpo, não vai poluir, tá bom. Mas 85% da energia vai ser jogado fora no ambiente urbano e 70% mesmo rodando na estrada. E eu diria para eu cito um exemplo até bem radical assim. Vem cá, que a gente apagar essas luzes todas e usar aqui lampião. Lampião movido a biodiesel, lampião com biocombustível. Não dá para pensar. Então, no momento em que o carro elétrico superar essas dificuldades aí, né, o medo da bateria pegar fogo, talvez já tenha sido desmistificado. A dificuldade com relação ao range, né? Range anxiety, que os americanos chamam. Ah, mas esse carro só roda 400 quilômetros. E se eu precisar fazer uma viagem mais longa? Alguém dirige mais de 200 ou 300 quilômetros sem parar para fazer xixi, para comer alguma coisa? Não. Então, se você tiver impostos, já tem na maior parte das grandes rotas americanas, já tem postos de abastecimento rápidos. Se você para tomar água e ir no banheiro, meia hora já recarregou mais do que você rodou nas 2 horas anteriores. Os médicos recomendam, não dirija mais 2 horas. Então, essa ansiedade né, de alcance do carro é uma coisa tola que vai desaparecer com o tempo. Da mesma forma, depois que surgiram as câmeras digitais, alguém aí fotografa com filme? Eu fotografava muito com filme, fotógrafo amador, queimava tipo 200 filmes por ano. Nenhum agora. Eu tenho latas de filme fechadas que eu não usei, tem colegas que ainda usam e aproveitam. Mas você não volta atrás. Então, o carro elétrico é uma coisa que eu acho que não tem retorno. Não vai voltar atrás. Tal como a lâmpada elétrica não desapareceu para dar lugar ao lampião. Então, eu acho que o mundo anda para frente, a gente vai andar e a gente vai se adaptar a isso. E eu cito um exemplo final aqui, um cálculo que eu já fiz, né? 1 hectare de cana-de-açúcar, bem administrado, ele pode dar 7 mil litros de etanol. 7 mil litros, você roda 70 mil quilômetros com um ou mais ou diversos carros. Os mesmos 70 mil quilômetros você roda com painéis solares de 30 metros quadrados. Então, eu substituo 10 mil metros quadrados de cana-de-açúcar, mais a usina, mais tratores, mais caminhões, mais uma série de infraestruturas. Eu substituo 10 mil metros quadrados de cana-de-açúcar por 30 a 40 metros quadrados de painéis solares, cujo custo, né, o custo do painel solar, se você olhar, né, 1 kWh, os carros elétricos hoje em dia rodam 7 quilômetros. É mais ou menos a mesma coisa que roda um carro a etanol na cidade. Então, a gente pode dizer que 1 kWh substitui 1 litro de etanol ou de gasolina. Se você fizer o cálculo, o carro, quem tiver painel solar, comprar um carro elétrico e um painel solar ao mesmo tempo, tiver condições de ligar, colocar o carro no painel solar se paga em 10 meses. Em 10 meses o painel solar está pago, é só fazer a conta. Por quê? Porque o painel solar, se você tem carro elétrico, o painel solar, 1 kWh substitui R$ 5 de gasolina. Se você só tiver, se você não tem carro elétrico, você vai substituir o painel solar, vai substituir R$ 1, né? Cada quilowatt-hora do teu painel solar substitui R$ 1 e R$ 1,10 mais ou menos de energia elétrica da concessionária. Então, o carro elétrico se paga 5 vezes mais rápido substituindo gasolina, né? Se você substitui gasolina por quilowatt-hora solar, ele se paga 5 vezes mais rápido que você substituir quilowatt-hora residencial o painel solar. São coisas que não se falam aí na mídia, mas eu acho que precisa ser dito isso, né? E a gente não volta, não.
a tecnologia não anda para trás. Nós não vamos andar para trás na luz elétrica, nós não vamos andar para trás nos veículos, e vai acontecer, a gente tem que se preparar para isso. Agradecido. Quero agradecer a todos os presentes, né, ao pessoal que está aí online também na sala, ao pessoal aqui presente, aos que fizeram intervenções aqui, comentários também, né, perguntas. Quero agradecer o Clube de Engenharia também o pessoal dos secretários, o pessoal ali de mídia também, todos os nossos suportes aí. Agradecer a nossa mesa aqui, né? O Francisco Victor, o Rubem Diel, tá? E assim, esse tema é um tema que sempre vai entrar naquela parte de custo, né? Custo-benefício para o usuário final. Na verdade, o usuário final ele vai sempre pelo lado que for um pouco vantajoso financeiramente para ele. Então, sou muito grato aí ao Adriano Pascoal pela sua presença, né, pelo seu conteúdo, e eu peço que você faça aí as considerações finais. Bom, novamente agradecer o Clube de Engenharia, a todos os presentes, a quem está na internet, quem vai assistir daqui a uma semana, um mês, um ano, que a internet tem essa vantagem de deixar esse legado aí. Talvez daqui a alguns meses, boa parte do que foi falado aqui não sirva mais, porque o mercado está dinâmico, está mudando, os números estão mudando. E, Francisco Victor, a gente poderia ficar aqui, se trouxesse especialistas de cada área, né? Com acesso a números, a estudos que já foram feitos, acho que a gente ficaria um mês aqui debatendo, cada um com seus argumentos, cada um com a sua expertise, né? Mas, assim, eu acho que não é motivo de preocupação hoje, o veículo elétrico, a outra tecnologia, vai sobressair. Eu acho que não, acho que ainda vai ter espaço para todo mundo durante um longo tempo. Por isso o nome transição, né? Vai ser algo gradual, que vai acontecendo. E só assim o tempo que vai dizer o que vai prevalecer, o que vai sobressair. E eu acho que assim, nós hoje não temos as respostas do que vai acontecer realmente. Estamos acompanhando, estamos vendo, né? Como eu falei, a sociedade ela vai ser parte importante nisso. Porque no final das contas é o consumidor que vai aderir ou não. Sim, sim. Muito obrigado. Boa noite. Encerrado então, gente. Obrigado, hein?